Bom dia. Então, bem-vindos à 13ª aula. Então, vamos dar prosseguimento digamos, à aula passada, né? E hoje vamos começar um tópico muito importante que está sendo intensamente investigado nessas últimas décadas em teoria quântica de campo e que realmente está tendo uma grande relevância mesmo por toda uma série de conexões e de implicações que permitem enfrentar o problema do emaranhamento em teoria quântica de campo, né? Então, é a chamada teoria de Tomita Takezaki. Então, hoje eu vou, nesta aula, a gente vai apresentar o teorema de Tomita Takezaki e alguns conceitos preliminares, né? E depois, na próxima aula, a gente vai estudar assim, detalhadamente a construção de Tomita Takezaki no caso da mecânica quântica de um espaço de Hilbert com dimensão finita. Aqui dá para construir tudo, dá para ver exatamente como os operadores de Tomita Takezaki atuam. Então, dá para ter uma noção muito clara da construção de Tomita Takezaki. E, finalmente, depois do exemplo da mecânica quântica, com um espaço de Hilbert finito-dimensional, a gente vai brevemente tocar um outro exemplo de mecânica quântica com espaço de Hilbert infinito-dimensional. E depois vamos mergulhar no emaranhamento em teoria quântica de campo. Ok, então a teoria foi desenvolvida nos anos 70 e logo houve muito interesse e muitos assim desdobramentos e resultados assim extremamente interessantes. Então, rapidamente, assim, sucintamente, por enquanto, basicamente assim, Tomita Takezaki conseguiram introduzir alguns operadores, né? Geralmente o operador de Tomita Takezaki é indicado com a letra S maiúscula, e esse operador atua numa álgebra de von Neumann, né? Então pode ser uma álgebra qualquer, pode ser álgebra de matrizes, de mecânica quântica, ou álgebra de operadores de BH, num espaço de Hilbert de dimensão infinita, álgebra de Weil, no caso de uma teoria quântica de campos. Então, um dos ingredientes assim, principais é especificar uma álgebra de von Neumann. Então, uma vez assim especificada a álgebra de von Neumann, Tomita Takezaki conseguiram construir um operador chamado operador de Tomita Takezaki, S, que em sua decomposição polar, ou seja, a ideia da decomposição polar é simples, digamos, é a generalização para operadores da decomposição polar de um número complexo. Se a gente tem um número complexo Z, a gente faz a decomposição polar
escreve Z como Rho vezes a fase, né? Rho é o módulo de Z, é alfa, é a fase. Então, no caso de operadores, a decomposição polar é muito similar. Então, o operador de Tomita-Takezaki se decompõe, digamos, no operador J, que é o análogo, digamos, da fase, e no operador delta, que é o análogo do módulo. A gente vamos dar uma definição mais precisa disso daqui a pouquinho. Então, o operador J é chamado de conjugação modular, e o operador delta é chamado de operador modular. Então, esses dois operadores, J e delta, possuem um papel muito importante. De fato, Tomita Takezaki conseguiram mostrar que o operador J mapeia a álgebra de von Neumann em seu comutante. Então, atuando com o operador J nos elementos da álgebra de von Neumann, se obtém os elementos do comutante e vice-versa. Então, de uma certa forma, J nos permite passar, digamos, de Alice para o Bob. Então, lembrando que os elementos da álgebra de von Neumann e os elementos do comutante justamente comutam. Então, como já mencionei, esta relação em teoria quântica de campo tem uma ligação muito direta com a causalidade e, portanto, é uma relação extremamente relevante no estudo do emaranhamento. Portanto, o operador J ele possui a importante propriedade de mapear os elementos da álgebra de von Neumann no comutante e vice-versa. Essa é a função, digamos, principal do operador J. E, por outro lado, o operador modular delta, que é um operador autoadjunto, positivo. Delta, como veremos, esse operador modular delta tem uma relação muito direta com a matriz de densidade, portanto, com a noção de entropia. Então, esse operador também desempenha um papel extremamente relevante, porque justamente está diretamente relacionado com a noção de matriz de densidade e de entropia, que são elementos assim de grande relevância para o estudo do emaranhamento. Então, agora vamos... essa é uma ideia muito rápida, muito sucinta, muito básica. Vamos entrar um pouquinho na estrutura mais detalhada do teorema. Então, precisamos, assim, para a construção de Tomita Takezaki, precisamos basicamente de 3 ingredientes. Precisamos de um espaço de Hilbert, finito ou infinito dimensional, e depois, assim, de uma álgebra de von Neumann, atrelada ao espaço de Hilbert. Então, o espaço de Hilbert é o primeiro ingrediente. Depois temos a álgebra de von Neumann, o segundo ingrediente. E depois precisamos também de um estado
ômega, cíclico e separante. Isso aqui é o terceiro ingrediente. Então, para formular a teoria de Tomita Takezaki, precisamos de um espaço de Hilbert, de uma álgebra de von Neumann e de um estado cíclico e separante para a álgebra. A gente já viu a noção de estado cíclico e separante várias vezes, e cíclico significa que, atuando com os elementos da álgebra no estado ômega e fazendo produtos e combinações, se obtém todo o espaço de Hilbert. E se diz que o span dos elementos da álgebra atuando em ômega é denso no espaço de Hilbert. Ou seja, qualquer vetor do espaço de Hilbert pode ser obtido através do span dos elementos da álgebra atuando no estado ômega. Então, isso significa que é cíclico, ou seja, que eu vou conseguir gerar todos os estados do meu espaço de Hilbert. Separante significa que se eu tenho um elemento da minha álgebra de von Neumann que atuando no estado ômega dá zero, então o próprio elemento é nulo. Okay? Isso significa que é separante. Então, cíclico, eu consigo gerar todo o espaço de Hilbert. E separante significa que se um elemento da álgebra de von Neumann atuando sobre o estado ômega dá zero, então o próprio elemento é nulo. Então, com o espaço de Hilbert H, com a álgebra de von Neumann A e com o estado cíclico e separante ômega, podemos introduzir o chamado operador de Tomita Takezaki. Então, a gente introduz um operador S, que é antilinear. Antilinear significa que a ação de S na combinação alfa psi1 mais beta psi2, sendo alfa e beta coeficientes complexos, e psi1 e psi2 elementos da álgebra. Então, S atua da seguinte forma, ou seja, no caso de um operador linear, do lado direito temos alfa e beta, ou seja, alfa e beta não mudam. No caso de um operador antilinear, alfa é mudado em seu complexo conjugado e o coeficiente beta também é mudado em seu complexo conjugado. Então, a ação de um operador antilinear é dada por esta expressão aqui. Então, agora, então, a primeira propriedade do operador de Tomita Takezaki é a antilinearidade, ou seja, se a gente tem elementos da álgebra psi1, psi2 e coeficientes alfa e beta, temos que lembrar que quando os coeficientes alfa e beta são mudados em seus complexos conjugados. Agora, como atua o operador de Tomita Takezaki na álgebra de von Neumann? Então, ele atua da seguinte forma. Para cada elemento A da álgebra de von Neumann, o operador de Tomita Takezaki atua desta forma aqui. Ou seja, S atuando no elemento da álgebra de von Neumann, e aqui temos também o estado de ômega cíclico e separante,
ele atua da seguinte forma, ele dá o o elemento complexo conjugado, a estrela, atuando no estado ômega. Então, a atuação se dá através desta fórmula aqui. A estrela ômega. A presença do estado cíclico e separante aqui é importante. A gente vai entender logo por quê. Então, primeiramente, a gente sabe que a ômega é denso em H. Ou seja, eu consigo gerar todo o espaço de Hilbert através da ação dos elementos da álgebra de von Neumann atuando no estado ômega. Então, basicamente, esta A atuando em ômega é um vetor do espaço de Hilbert, e todo o espaço de Hilbert pode ser gerado desta forma aqui. Portanto, esta equação aqui implica que o operador de Tomita-Takezaki é bem definido no meu espaço de Hilbert, porque esse aqui é um conjunto denso, ou seja, basicamente se diz que ele o domínio dele é denso no espaço de Hilbert H, ou seja, basicamente ele é definido num domínio denso, e um domínio denso gera, eu posso, com combinações lineares dos elementos do domínio, gerar todo o espaço de Hilbert. Então, esta primeira equação aqui, além de especificar a ação do operador de Tomita-Takezaki, diz também que ele é bem definido, e a presença do vetor ômega cíclico e separante é importante justamente porque desta forma eu consigo definir o operador S em um domínio denso do meu espaço de Hilbert. Muito bem. E, por outro lado, a propriedade que o estado ômega é separante também é importante, porque desta forma esta equação aqui é consistente. De fato, se atuando no estado ômega dá zero, a gente sabe que, devido ao fato de que o estado ômega é separante, o próprio A é igual a zero, o que implica que também o seu complexo conjugado é igual a zero. Portanto, se por um acaso A atuando em ômega dá zero, automaticamente também o lado direito vai ser zero. Portanto, esta equação é consistente, vai me dar zero igual a zero, no caso em que a ômega seja nulo. E justamente pelo fato de que o vácuo, o estado ômega é separante. Se o estado ômega não fosse separante, em princípio poderia ter elementos da álgebra que, atuando no estado ômega, dão zero, mas a estrela atuando em ômega não necessariamente daria zero. Portanto, eu teria uma contradição nesta equação aqui. Teria zero igual a algo que não seria zero, então haveria uma contradição. Mas o fato que o estado ômega é separante garante que não há nenhuma contradição. Se por um acaso A atuando em ômega
é nulo, automaticamente também o lado direito é nulo. E é fácil ver que a própria definição do operador de Tomita Takezaki é S de A ômega igual a estrela de ômega leva às seguintes propriedades. Se eu atuo com S duas vezes, ou seja, se eu faço S ao quadrado, recupero a identidade, e depois S, por exemplo, quando A é igual à identidade, é quando o elemento da álgebra de von Neumann for a identidade. Então, esta equação me diz que o estado cíclico e separante ômega é invariante pelo operador, pela ação do operador de Tomita Takezaki. Perfeito. Então, S ao quadrado igual a 1, S ômega igual a ômega. E agora, vamos introduzir os operadores J e delta através da decomposição polar do operador de Tomita Takezaki. Como já mencionei, a decomposição polar é algo semelhante ao que se faz no caso de um número complexo. Se decompõe um número complexo no módulo e no fator de fase. E, obviamente, o módulo é real e positivo. E no caso do operador de Tomita Takezaki, a decomposição polar é tradicionalmente escrita desta forma aqui. J é o análogo do fator de fase e delta o análogo do módulo. Portanto, delta é o operador autoadjunto e positivo, exatamente como o módulo Rho, e J, como S é antilinear, J também é antilinear. Então, a partir de S ao quadrado igual a 1, é possível mostrar que as seguintes propriedades são válidas. J ao quadrado é igual a 1, J complexo conjugado é igual a J, portanto, J é um operador antiunitário, antiunitário, E depois, assim, J, delta J, isso é uma regra muito simples para ser lembrada. J delta J me dá delta menos 1. J delta J igual a delta menos 1. É o inverso do operador delta. E é possível mostrar que o operador delta é o produto de S d'H, sendo que S d'H é o hermitiano de S, vezes S. S d'H é definido desta forma aqui, ou, utilizando esta relação aqui, pode ser definido também desta forma aqui. Então, delta é igual a S d'HS, e o inverso de delta é S d'H é o inverso. Esse d'H, ele enquanto S ele atua, está atrelado à álgebra de von Neumann, o S d'H está atrelado ao comutante da álgebra. Então, a ação de S d'H se dá da seguinte forma: S d'H atuando em A',
ômega dá a linha complexo conjugado vezes ômega. Basicamente, a noção muito parecida que foi dada para o operador de Tomita-Takezaki, só que o S-DAGA está atrelado ao comutante da álgebra, ou seja, ele atua nos elementos, a linha, que pertencem ao comutante. E assim como S, o operador S-DAGA obedece a esta propriedade aqui, é S-DAGA é igual a 1, e o estado ômega também é deixado invariante pela ação de S-DAGA. Então, esta é assim, aqui estamos apresentando a estrutura formal, assim, da construção de Tomita-Takezaki. Então, se define o operador S, que atua desta forma aqui, depois se faz a decomposição polar e se introduzem os operadores J e delta, que possuem estas propriedades aqui, né? Propriedade 1, propriedade 2 e propriedade 3. Né? Então, estes são os três operadores S, J e delta que da construção de Tomita-Takezaki. E agora vamos enunciar o teorema de Tomita-Takezaki. Então, basicamente, o teorema de Tomita-Takezaki pode ser formulado da seguinte forma. Então, temos um espaço de Hilbert, temos uma álgebra de von Neumann, A, e um estado cíclico e separante, ômega. Então, é possível introduzir o operador S, cuja decomposição polar é J delta ômega. Então, o teorema de Tomita-Takezaki diz que J, AJ, dá o comutante, ou seja, atuando com J nos elementos da álgebra, desta forma aqui, se obtém o comutante, ou seja, J, justamente o operador, a conjugação modular J, relaciona a álgebra com seu comutante e vice-versa. Então, esta é um primeiro ponto do teorema de Tomita-Takezaki, muito importante, é o operador J mapeia a álgebra de von Neumann em seu comutante. Então, isso é uma relação muito importante, justamente porque a álgebra é seu comutante, comutam. Então, praticamente poderíamos assim dizer que J mapeia a álgebra dos operadores de Alice. Na álgebra dos operadores do Bob, que é o comutante. Então, Alice possui a álgebra A e Bob, seu comutante. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é que o operador modular delta permite introduzir um conjunto de operadores delta tio e t. Aqui t é um parâmetro real. Este conjunto de operadores, que justamente depende, é uma família de operadores que depende de um parâmetro real t,
ele possui a seguinte propriedade, um automorfismo da álgebra. Ou seja, se eu pego um elemento da álgebra e atuo com os operadores de deltativo e t desta forma aqui, a álgebra é deixada invariante. Então, basicamente, isso significa que deltativo e t gera uma simetria da álgebra, tecnicamente assim chamada de automorfismo. E basicamente assim a construção dos operadores delta, tio e t segue do teorema de Stone, que diz que se a gente tem o operador autoadjunto f, pode exponenciar esse operador autoadjunto, formando o operador exponencial de ITF. Então, aqui t é um parâmetro real. Então, aqui eu posso, com esta operação aqui, eu consigo construir uma família que depende justamente do parâmetro t de operadores unitários. Então, o exemplo típico dessa construção é o operador de evolução temporal da mecânica quântica. A gente tem um operador hamiltoniano, que é um operador autoadjunto, não necessariamente limitado. E aqui a gente, pelo teorema de Stone, consegue construir de maneira consistente essa família de operadores unitários que dependem desse parâmetro t, que é real, e justamente esse operador aqui é o operador de evolução temporal da mecânica quântica. E no caso do operador de Tomita-Takezaki se faz a mesma construção, ou seja, o operador S é decomposto via decomposição polar nos operadores J e delta. J, ele mapeia a álgebra em seu comutante, e delta, o operador modular, permite introduzir esta família de operadores deltativo e t, que são definidos, exponenciando o logaritmo de delta. Lembrando que delta é autoadjunto. Adjunto e positivo. Então, como veremos explicitamente na próxima aula, fazendo o exemplo de um espaço de Hilbert finito-dimensional da mecânica quântica, o operador delta tem uma ligação muito profunda com a matriz de densidade e, portanto, com a entropia. De fato, é possível definir um operador de Tomita-Takezaki relativo, chamado relativo, e, nesse caso, o operador delta, via uma fórmula muito interessante, uma chamada fórmula de Araki, o operador delta está diretamente relacionado com a chamada entropia relativa, que é um dos medidores do emaranhamento. Então, o meu planejamento sobre a teoria de Tomita-Takezaki é dar assim, uma ideia da construção de Tomita-Takezaki em pequenas doses, porque é um conceito bastante assim, complexo. Então, na aula de hoje, apenas eu introduzi um pouquinho o teorema, e tentando
faziam alguns comentários tentando frisar da importância dessa construção, tanto na mecânica quântica como na teoria quântica de campo, na mecânica estatística, enfim, tem muitas aplicações. Então, relembrando brevemente, assim, precisamos de 3 ingredientes para a construção de Tomita Takezaki. Precisamos de um espaço de Hilbert, de uma álgebra de von Neumann e de um estado cíclico e separante, ômega. Tendo esses 3 ingredientes, a gente pode introduzir um operador S, chamado de operador de Tomita Takezaki, um operador antilinear, que atua desta forma aqui. E depois, fazendo a decomposição polar do operador de Tomita Takezaki, podemos introduzir os operadores J e delta, a conjugação modular e o operador modular. O operador J tem a propriedade extremamente relevante de mapear a álgebra em seu comutante, e o operador delta, por sua vez, é um operador autoadjunto positivo, e, como veremos na próxima aula, no caso da mecânica quântica de um espaço de Hilbert finito-dimensional, há uma relação muito profunda entre delta e a matriz de densidade e, portanto, a entropia, por exemplo, a entropia relativa, quando delta for o operador modular relativo, que também vamos introduzir em detalhes, né? Então, o teorema de Tomita Takezaki justamente diz que J mapeia a álgebra em seu comutante e delta define uma família de operadores delta T e T que dão origem a um automorfismo da álgebra, ou seja, deixam a álgebra invariante. Estes operadores, o operador delta como veremos, o operador delta desempenha um papel extremamente relevante devido à sua relação com a matriz de densidade e, portanto, com a entropia. Então, por hoje eu pararia aqui, digamos, apenas uma introdução, digamos, um tanto quanto formal no teorema de Tomita Takezaki, na construção, mas assim já introduzi esses conceitos, assim, o operador S, o operador J, delta, já a gente começa a se familiarizar um pouquinho com essa construção. Então, a partir da próxima aula, a gente vai considerar um espaço de Hilbert de dimensão finito-dimensional, e vamos ver assim todos os detalhes da construção de Tomita Takezaki. Então isso vai ficar cada vez mais claro até chegarmos na teoria quântica de campos. Ok, tá ótimo. Para a aula de hoje tá como começo da teoria de Tomita Takezaki. Apenas algumas referências. Naquele report do Witten que colocamos no Drive, tem a teoria de Tomita Takezaki discutida de uma forma excelente mesmo, com todas as consequências assim relevantes da relação que o operador delta tem com a entropia
Então, eu recomendo fortemente assim, a leitura dos capítulos do report do Witten sobre a teoria de Tomita Takesaki. Tem também o report do Casini e da Huerta, que a gente colocou no Drive. Então, essas duas referências têm muito material sobre a teoria de Tomita Takesaki. Portanto, aconselho que vocês assim, leiam esses capítulos enquanto a gente vai detalhando essa construção. Ótimo, então a gente vai se ver na próxima aula. Obrigado a todos. Até a próxima.